Sejam todos bem-vindos à abertura da 19ª Semana de Comunicação da FACOP. O objetivo da Semana de Comunicação é colocar os acadêmicos em contato com profissionais de mercado das áreas de jornalismo e publicidade. Agradecemos a colaboração de todos os professores, estagiários, de todos os laboratórios, funcionários e alunos que tornaram possível mais uma Semana de Comunicação da FACOP. Para darmos início, peço a todos que, por favor, desliguem os celulares. Não podemos esquecer de agradecer especialmente algumas empresas que investiram na 19ª Semana de Comunicação da FACOP, patrocinando este evento. Gráfica Cipolla, Pandur, Cursos e Videografismo, Revista DRE, Restaurante Mané Gula e Unoeste. Essas empresas, além de valorizarem as marcas, também sabem valorizar os futuros jornalistas e publicitários. Nosso muito obrigado por terem proporcionado tantos anos de sucesso. Neste momento, vamos ouvir as professoras da FACOP, Carolina Mancuso, coordenadora do curso de jornalismo, e Larissa Crepaldi Trindade, coordenadora do curso de publicidade e propaganda. Vamos recebê-las com uma forte salva de palmas. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, nós consideramos aberta a 19ª Semana de Comunicação. Agradeço a presença de todos os alunos, né? Esse auditório está lindo, lotado, cheio. É muito bom a gente ver isso, porque é fruto de trabalho, né? Que a gente também está proporcionando a vocês esse evento. Quero agradecer também aos professores da FACOP que colaboram com a semana. Gostaria de agradecer em especial a agência FACOP, né, a professora Silvia, na organização desse evento, para que tudo ocorra da melhor maneira. Agradecer aos estagiários também, a produção do vídeo, parabéns, ficou legal a ideia. E quero desejar a vocês uma ótima Semana de Comunicação, lembrando que na terça-feira, amanhã, nós temos a presença do publicitário Erickson Monteiro, né, do blog Publicitários. Então a gente conta com a presença de todos aqui novamente, né, e transcorrendo normalmente na quarta-feira o tema fotografia, né, voltada à pesquisa, na quinta-feira jornalismo com Fernando Donassi, e na sexta, novamente, a publicidade com Fábio Mariano, com tendências de mercado. Então, a gente conta com a presença, espero que vocês curtam bastante a semana. Ok? Obrigada. Pessoal, eu também queria agradecer a todos os estagiários da TV FACOP, Rádio FACOP, Portal FACOP, os estagiários do ECO, né? A todos os estagiários da assessoria de imprensa, todos os estagiários do jornalismo também, que ajudam a mostrar a Semana de Comunicação, nosso evento, né, para fora, e que vocês acompanhem a cobertura do evento em todos os nossos sites, que já começa hoje, na verdade está desde a semana passada, tá? E agradecer especialmente ao Rildo, né, por ter aceito o convite de vir até aqui. É um colega de bastante, não é um colega, é um amigo, né, de tanto tempo, nós já trabalhamos juntos, e é muito bom ver como o Rildo cresce a cada dia, né, como ele está bem, e como a gente sente orgulho cada vez que a gente vê ele no JN com uma nova matéria e mostrando a sua cara. Muito obrigada por tudo, boa semana de comunicação, e vamos aproveitar agora. A TV FACOP Online completa o 6º ano de atividades nesta segunda-feira, dia 12 de maio de 2014. Neste período, a emissora virtual da Faculdade de Comunicação Social de Presidente Prudente, a FACOP, soma mais de 95 mil acessos ao site www.unoeste.br/TV FACOP e mais de 700 vídeos produzidos exclusivamente para a emissora por estudantes de jornalismo e publicidade. A emissora virtual, afiliada à Associação Brasileira de Televisão Universitária, ABTU,
surgiu em 2008, apenas 7 anos depois da primeira experiência de telejornalismo na internet no país. Essa vanguarda se traduz em indicadores importantes. Pelos números consolidados da emissora, em 6 anos de existência, a TV Facop Online já foi tema de 4 trabalhos de conclusão de curso TCC e apresentada em 2 congressos internacionais de comunicação. Mais de 1000 vídeos, resultado da produção audiovisual da Facop e da comunidade, estão cadastrados na seção Videoteca. Internamente, as equipes da TV já produziram até o primeiro semestre de 2014 726 vídeos. Ao todo são 123 edições do programa de entrevistas Café com Quê, 28 do web telejornal Telejovem, 60 do programa Na Prática e 75 do Login Cultural. Além disso, 440 boletins informativos do Notícia em Ação foram ao ar. Toda esta estatística é resultado de um trabalho em conjunto entre professores, estagiários e funcionários da Facop. A TV Facop já reuniu, desde 2008, mais de 90 estagiários em jornalismo e publicidade, 11 professores, 15 funcionários e 6 colaboradores terceirizados. Agora vamos conferir o vídeo comemorativo do aniversário da TV Facop. Quem vai contar a história e pode contar a história.
Para assistir o vídeo completo, acesse www.oeste.br/TV Facop. A Facop reservou um espaço em toda a semana de comunicação para apresentar o quadro Talentos da Facop. Essa iniciativa surgiu por acreditar que todos os alunos possuem talentos diversos a serem mostrados aqui na faculdade. Eles foram selecionados por meio de um banco de talentos coletado pela Facop. Portanto, para o espaço Talentos da Facop desta segunda-feira, convidamos o aluno Jonathan Francisco Freire, do 5º termo, que vai desenhar a caricatura do palestrante de hoje. Lembrando que no final da palestra de hoje serão sorteados um vale de assinatura da revista Trevo, um vale de R$80 de consumo do restaurante Mané Gula e os copos Long Drink. Só vão receber o prêmio aqueles que estiverem presentes. Os que já foram sorteados, se forem sorteados novamente, também não receberão a premiação. Será realizado então um novo sorteio. E o sorteio será de acordo com o número da inscrição da planilha. Bom, o dia de hoje, a 19ª semana de comunicação, recebe o jornalista Rildo Herrera. Jornalista há quase 13 anos, Rildo Herrera, natural de Presidente Prudente, ficou conhecido em nossa região pelas suas reportagens investigativas apresentadas dentro do SBTV da TV Fronteira e também nos telejornais da Rede Globo, como o Jornal Nacional e o Fantástico. Atualmente trabalha na rede InterTV, afiliada à Rede Globo. Sempre sonhou ser locutor de rádio e repórter esportivo da Folha de São Paulo, o que motivou a fazer jornalismo e resultou no seu ingresso na Facop da UNOeste. Convidamos então para o início da palestra o jornalista Rildo Herrera. Vamos recebê-lo. Boa noite. Acho que é a terceira vez que eu venho, sou convidado para uma palestra, terceira ou segunda, não lembro, mas toda vez que eu volto à Facop é muito bom. Quando eu cheguei aqui, a primeira vez que eu... Na verdade, assim, eu fiz parte da primeira turma de comunicação social da UNOeste, e quando a gente começou, não era nem aqui, era no Campus 1. Tinha uma estrutura totalmente precária ainda para o início de faculdade. A gente não tinha, a única coisa que a gente tinha no laboratório era o laboratório de fotografia. A gente fazia uma coisa que vocês não fazem mais, hoje, que é revelar fotos. Revelar mesmo, assim, sabe? Aquela luz vermelha, na bandejinha. Hoje é tudo digital. Acho que perdeu a graça um pouco hoje. Mas a gente se divertia muito nesse laboratório. E era o único laboratório que a gente tinha. Depois mudou para cá a faculdade, e aí começaram a implantar o estúdio de televisão, laboratório de rádio. Aí sim, a gente teve algumas aulas práticas no laboratório de rádio, em televisão, mas a gente não teve a ilha de edição, por exemplo, montada. Hoje eu vim na entrevista com o pessoal aqui da TV Facop e eu fiquei assim, espantado e feliz ao mesmo tempo de saber a estrutura que hoje vocês têm à disposição. Acho que é muito legal isso. Acho que quando se tem estrutura para trabalhar, para explorar, acho que ajuda muito no desenvolvimento, na formação profissional de vocês. Acho que vai ajudar muito. Então, aproveitem isso, abusem e abusem dos laboratórios que vocês têm à disposição hoje. Porque na época, quando a gente entrou, a faculdade ainda estava em formação e a gente não pôde usar. Então, a gente teve um pouquinho de dificuldade. Mas é bem legal isso. Bom, fala um pouquinho sobre minha função, antes de começar a palestra propriamente. Eu sou repórter de rede. O que é um repórter de rede? A Rede Globo, ela tem como critério para se entrar no Jornal Nacional a escolha de um repórter de rede. Só entra no Jornal Nacional quem é repórter de rede, quem é, entre aspas, credenciado, é uma espécie de credenciamento mesmo, porque você passa por uma avaliação do diretor
na Central Globo de Jornalismo, você passa por... são avaliados vários critérios para que se escolha um repórter de rede. E por que ter um repórter de rede? Porque não qualquer repórter pode entrar no Jornal Nacional. A visão que se tem do Jornal Nacional é que o Jornal Nacional é uma família. Quando se fala de William Bonner, agora Patrícia Poeta, falava-se de Fátima Bernardes, todo mundo sabe quem são, né? Porque tem essa empatia. O Jornal Nacional, ele tem esse cuidado para que as pessoas se identifiquem com aqueles que fazem o Jornal Nacional. Aquelas pessoas que contam as histórias que acontecem de mais importante no Brasil e no mundo naquele dia. Então, por isso que tem essa seleção e a determinação de uma certa pessoa em cada praça, né, em cada região, em cada afiliada, para que essa pessoa represente aquela região do Jornal Nacional. Então, como se essa pessoa fizesse parte da família do Jornal Nacional e que as pessoas em casa pudessem identificar essa pessoa e se identificar com ela. Então, por isso que tem a escolha do repórter de rede. Aqui em Presidente Prudente, depois de um tempo, teve a escolha do repórter de rede, da repórter. A primeira repórter aqui foi a Paula da Canela. Ela ficou um tempo, ficou 2 anos como repórter de rede. Assim que ela saiu, eu assumi, fiquei durante um tempo como repórter de rede, 5 anos, 4, 5 anos. E hoje quem é o repórter de rede da TV Fronteira é o Murilo Zara. Não sei se vocês já o conhecem pessoalmente, mas acredito que do vídeo já eu não tenho visto. E por que eu fui para o Rio de Janeiro? Porque a rede Inter TV, onde eu trabalho hoje, no núcleo da Inter TV do Rio de Janeiro, são 3 emissoras, são 56 municípios, com uma população de mais de 3 milhões de pessoas. Então, lá não tinha um núcleo de rede. E aí entraram em contato comigo para que eu ajudasse a formar esse núcleo de rede na Inter TV Rio de Janeiro. Quando não se tem um repórter de rede em determinada região, aqui em Prudente, durante muito tempo não teve, a Globo, em matérias para o Jornal Nacional, ela envia repórteres de rede. Ela pode mandar das cabeças de rede, que são São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, ou ela pode mandar de outra afiliada da Rede Globo. No caso, a TV tem, aqui em Rio Preto, tem a Daniela Golfieri, que é repórter de rede. Em Bauru tem o Gil Tamura, Juliano Tamura, que já passou pela TV Fronteira e hoje ele é repórter de rede. Então, assim, só para vocês entenderem um pouquinho da minha função e por que repórter de rede é diferente do repórter local. O repórter local, ele não é credenciado a entrar num telejornal como o Jornal Nacional. Né? Bom, quando convidado para dar palestra, eu fiquei pensando, né, em como começar. Então, eu decidi mostrar um pouco, assim, que depois de um certo tempo de experiência, a gente passa por um poder meio que sobrenatural, de ler a mente, de entender e saber o que vocês estão pensando. Todo mundo tem celular aqui, né? Calculadora. Coloquem na calculadora, por favor. Eu vou adivinhar o número que vocês pensaram e a idade de vocês. Vou fazer um teste, como isso está certo, né? Dá uma brincadeirinha só para a gente começar, beleza? Ficar aqui em cima. Eu tenho que ler aqui, né? Beleza? Todo mundo aí com o celular, colocou na calculadora. Vamos ver se vai dar certo. Esse é o poder hoje. Pensem no número de 1 a 9. Qualquer número entre 1 e 9. Pensaram? Agora vocês multipliquem esse número por 2. Ok? Somem 5 a esse número. Perfeito? Agora multipliquem por 50. É bem complicado a contar, mas no final dá certo. Multiplicado? Bom, agora se você já fez aniversário este ano, se você já fez aniversário em 2014, você some a esse número
1764. 1764. Se você não fez aniversário, você vai somar 1763. Se não fez aniversário, 1763. Se fez aniversário, 1764. Ok? Agora você vai subtrair o ano que você nasceu com 4 logaritmos, tá? 4 dígitos. Você nasceu em 1986 menos 1986. Ok? Você deve ter aí um número de 3 dígitos. Tá? Se tudo deu certo. Tá? Bom, aí o primeiro número aí, esses 3 dígitos, é o número que você pensou lá no começo. Correto? E os outros 2 na sua idade. Acertei? Beleza? Vocês perceberam como o jornalista, depois de um tempo, passa a ter esse poder sobrenatural, assim, de ver as coisas? Mentira. Isso é matemática. Entendeu? Isso é a ciência mais exata que a gente tem. Tá? Matemática é sempre exata. Eu só usei esse exemplo para dizer o seguinte, que ao contrário da matemática, o jornalismo nunca é exato. Você pode aprender como fazer uma matéria, você pode saber o que tem uma reportagem, o que é preciso para uma reportagem. Eu preciso ter entrevistas, eu preciso ter um cenário, eu preciso ter uma passagem, mas você nunca vai ter uma fórmula de como se fazer uma reportagem. Porque toda reportagem, cada reportagem é uma reportagem diferente. E dependendo até pelo mesmo assunto. Pode ser o mesmo assunto. Se a gente tiver aqui 2 jornalistas cobrindo a FACOP de hoje, a palestra de hoje, esses 2 jornalistas, eles vão ter visões diferentes daquilo que está acontecendo. Nós, jornalistas, nós somos contadores de histórias. Né? Essa é a definição mais correta da nossa profissão. A gente conta histórias. E esses 2 jornalistas, eles vão contar a história, a mesma história, mas de maneira diferente. Serão 2 reportagens diferentes. Por mais que eles entrevistem as mesmas pessoas, eles estejam no mesmo cenário, as reportagens vão ser diferentes. Por quê? Existe toda uma carga cultural, existe toda uma percepção, é tudo muito subjetivo. Aquilo que um jornalista muitas vezes considera importante, pode ser irrelevante para outro. Então, essa avaliação vai de cada um. Cada um vai observar aquilo que é importante, o que realmente merece ser contado. Na televisão, no dia a dia, é bem isso que acontece. E a gente tem um outro complicador, que é o tempo. O tempo é carrasco. A gente, além do deadline, que é o tempo limite para a gente produzir uma reportagem, que a gente precisa apurar as informações, verificar tudo de maneira correta, e tem que escrever o texto e contar a história, a gente tem um limite para se contar essa história. E em televisão, em Rede Globo, quando a gente fala de jornais de rede da Rede Globo, como o Jornal Nacional, o tempo custa muito. 30 segundos de propaganda, o pessoal de publicidade, de repente pode fazer uma pesquisa. Vocês pesquisem quanto custa 30 segundos de uma propaganda no intervalo do Jornal Nacional. Vocês vão ter mais ou menos a relação de quanto custaria uma reportagem, se ela fosse paga no Jornal Nacional, uma reportagem de 1 minuto e meio. É um absurdo. Então, além desse tempo do deadline, a gente precisa contar a história num tempo pequeno. A gente precisa filtrar. Por isso que muitas vezes as reportagens de TV, elas acabam sendo superficiais. E o nosso desafio é contar, naquele 1 minuto e 20 que a gente tem, 2 minutos no máximo, a reportagem com
a maior riqueza de detalhes. A gente precisa levar a informação até o telespectador de maneira concisa, objetiva e com uma carga de informação muito grande. A gente precisa passar, a gente trabalha com comunicação e esse é o nosso desafio. Contar essa história num tempo reduzido. Eu, particularmente, eu acho muito mais fácil a gente contar uma história, eu contar uma história em 5 minutos de reportagem do que conseguir contá-la em 1 minuto e 20. Então é complicado, a gente fala 1 minuto e 20. Às vezes a gente trabalha em matérias investigativas, às vezes a gente trabalha 6 meses para a produção de uma matéria de 2 minutos e meio. Então gasta muito dinheiro, investimento, né, claro, na própria TV para se descobrir as coisas, e a gente conta essa matéria em 2 minutos e 30, 2 minutos, e assim que a matéria foi ao ar, foi o enterro dela. Acabou. Hoje, com a internet, ela tem até uma durabilidade um pouco maior, mas assim que a matéria foi ao ar, já é história contada. O que vem depois são reproduções. Eu vim aqui para falar um pouquinho sobre grandes... Quando eu recebi o convite da Carol, o que falar, né? Seria legal. Diferente das experiências que eu tive aqui na TV Fronteira. Eu decidi falar um pouquinho sobre grandes coberturas jornalísticas. Como é uma grande cobertura jornalística? Grandes coberturas jornalísticas, elas geralmente acontecem em grandes eventos naturais ou programados, como uma eleição, por exemplo, ou catástrofes, né? São eventos naturais. Quando eu fui para a InterTV, eu recebi o convite da InterTV para montar um núcleo de rede. Esse núcleo de rede, a necessidade desse núcleo de rede, ela se fez mais presente depois da grande tragédia de 2011 na região serrana do Rio. Não sei se vocês chegaram a acompanhar pelos telejornais, mas em uma noite só uma noite, mais de 900 pessoas morreram. É muita gente. Com uma chuva descomunal, absurda, que caiu sobre 6 municípios da região serrana do Rio e atingiu diretamente mais forte, os estragos foram maiores na cidade de Sininova, Friburgo, Petrópolis e Teresópolis. Essas cidades até hoje, elas ainda sofrem por causa da tragédia. Teresópolis, só para vocês situarem, é onde hoje a seleção, agora a seleção vai se concentrar para a Copa do Mundo. Tem a Granja Comari. A cidade muitos bairros da cidade foram inteiros devastados pela chuva. Foram 918 mortes, se eu não estou enganado, e ainda há dezenas de pessoas desaparecidas. Você imagina, tem bairros inteiros foram levados por lama, por chuva. E a InterTV, na época, ela não tinha um repórter de rede. A Rede Globo subiu a serra, né, do Rio de Janeiro, para a região serrana, com toda a estrutura. E mesmo se a InterTV na época tivesse um repórter de rede, ela necessitaria do apoio da Rede Globo para essa cobertura, porque foi algo descomunal. Eu não participei, como eu disse, cheguei depois, eu não participei dessa tragédia, da cobertura dessa tragédia, mas eu fiz outras reportagens relacionadas à tragédia e pude acompanhar de perto o drama de algumas pessoas que viveram aqueles momentos. Quando o assunto é muito importante, como nesse caso da tragédia, uma coisa descomunal, assim, merece desdobramentos, né? Aniversários, efemérides. Então a gente, eu fiz algumas reportagens nesse sentido. E
realmente eu fiquei muito chocado em observar uma região tão populosa, a maneira desordenada como as pessoas ocupam os morros e mesmo depois da tragédia, as pessoas ficam lá em áreas de risco, correndo risco de morte, né? Porque uma outra chuva, claro que dizem que uma chuva como essa, né, a gente não vai ver, porque foi realmente brutal, talvez daqui 200 anos caia outra, mas essas pessoas, elas vivem ali, para elas é normal, e realmente enfrentam, abusam e correm o risco de uma hora para outra acabarem morrendo. Esse é um problema corriqueiro na região oceana do Rio. A primeira reportagem que eu fiz para a InterTV, para o Jornal Nacional, foi sobre um deslizamento de pedras que ocorreu em Nova Friburgo. Em áreas de risco, as pessoas continuam morando nos locais e teve um deslizamento de pedra e foi várias casas foram interditadas, um negócio brutal. Assim. Para mim, essa reportagem chamou muita atenção porque você percebe a força que a natureza tem. A gente tem um vídeo, o primeiro vídeo assisti, que foi a primeira reportagem que eu fiz pela InterTV para o Jornal Nacional. Foi um deslizamento de pedras em Nova Friburgo. A gente, só para passar aí, para a gente assistir. Moradores da região oceana do Rio estão com medo de deslizamentos provocados pela chuva. Uma pessoa morreu no temporal de ontem. O lavrador Fabiano Luiz Rodrigues, de 28 anos, estava desaparecido desde ontem, quando foi levado pela correnteza na cidade de Trajano de Moraes. Hoje, o corpo dele foi encontrado pelos bombeiros a quase 2 quilômetros de onde tinha sido visto pela última vez. Em Nova Friburgo, a Defesa Civil deu 5 minutos para moradores buscarem documentos e roupas nas 230 casas interditadas depois do deslizamento de ontem. Neste comparativo, nas duas imagens, antes e depois, dá para ver a quantidade de pedra que se desprendeu da montanha. De perto, dá para ter uma noção melhor do tamanho das pedras que rolaram. Elas são gigantescas. E segundo a Defesa Civil, dificilmente os donos dessas casas poderão voltar a morar aqui. Porque apesar da chuva ter parado, muitas pedras ainda estão soltas no alto do morro. E o risco de novos deslizamentos ainda é grande. Durante a tarde, técnicos da Força Nacional de Emergência avaliaram a região. Mesmo quem foi autorizado a voltar para casa tem medo de novos deslizamentos. Se eu escuto a batida na porta do carro, eu já começo a tremer. Estou pensando que vai descer mais. Então qualquer barulho que eu escuto, para mim já está caindo mais. Hoje faz 2 anos da maior tragédia climática do país. Vocês perceberam aí, a gente, essa reportagem até teve uma particularidade, porque aquela arte que mostra o antes e o depois, ela não tinha. Na reportagem, assim, quando a reportagem foi aprovada pelo Jornal Nacional, ela não tinha. E de repente chegou um editor de imagens, eu estava em Nova Friburgo, ele chegou para mim e falou assim: poxa, tem uma arte aqui que eu fiz, você não quer dar uma olhada? O texto já estava aprovado no Jornal Nacional, tudo. Na hora que eu olhei a arte, eu falei: isso tem que ir para o ar. A avaliação que a gente tem do que é importante e é preciso contar. Porque ficou muito bem feita, na rapidez com que ele fez, até, porque dá a dimensão do quanto de pedra desceu nesse deslizamento. Então, realmente, aí eu liguei para o Jornal Nacional, conversei com o pessoal do Jornal Nacional, falei assim: poxa, tem uma arte aqui que é fera, a gente precisa colocar isso na matéria. Eles falaram: poxa, mas teu tempo já está estourado. Eu falei: merece, a gente precisa colocar essa arte. E aí eles falaram: então tá bom, então manda que a gente avalia aqui. Se não ficar legal, a gente olha. Elogiar, ficou muito legal, porque realmente a gente contou, a gente conseguiu mostrar, a gente conseguiu contar a história
mostrasse a dimensão do que foi aquele deslizamento. Quando a gente vai em lugares como esse, em situações como a gente enfrenta situações como essa, a gente vê os dramas humanos, o sofrimento que as pessoas passam. Aquela mulher, por exemplo, ela não sabia se poderia voltar para casa dela. E ela está traumatizada porque se ela dormir, ela escuta a porta bater, ela acorda, acha que caiu no mundo, que vai morrer. E é realmente isso. É muito complicado, até quando se vai em situações dessa. Ali, a morte, não houve morte no deslizamento. A morte que a gente mostrou foi um lavrador que ele tentou cruzar uma ponte num rio que estava cheio e foi tentar nadar e a correnteza levou ele. Ele foi encontrado, morreu afogado, foi encontrado nu, uns 2 quilômetros para baixo de onde ele sumiu. A roupa, ele estava de calça jeans, camisa, tudo. A roupa dele foi arrancada pela força da água. Então, é um tipo de coisa que eu não tinha noção da força da natureza. Eu achava que não aconteceria isso. Na própria IPTV, a gente tem vários casos de pessoas que perderam parentes na tragédia de 2011. E as histórias que elas contam realmente são assim, chocadas, deixam a gente chocado. E a gente acaba vivendo meio que um dilema, a gente como jornalista, porque a gente precisa contar a história, a gente precisa ir até o local, a gente precisa ouvir as pessoas, a gente precisa saber do sofrimento delas, a gente precisa se encher de informação para poder repassar, para a gente poder contar a história. E ao mesmo tempo que a gente tem que entrar, a gente tem que se aprofundar no assunto, a gente tem que se manter distante. Porque é uma carga psicológica, uma carga emocional muito grande. Para mim, particularmente, quando há crianças em tragédias, em situações assim, para mim é mais impactante. Eu não... Tem aquela história que fala, com o tempo você fica frio, você consegue se acostumar a isso. Eu não concordo com isso. Eu acho que a experiência te dá uma capacidade de filtrar um pouco aquilo que você está vendo para não te atingir. Mas nem sempre isso é possível. Então a gente acaba também entrando, muitas vezes até ficando abalado com essa situação. Repórteres da IPTV que cobriram a tragédia de 2011 para o local, né, para as reportagens locais, até hoje eles descrevem as cenas de horror assim, que eles viram, presenciaram, como se tivessem tatuadas na retina deles. É impossível esquecer. E diante de tanto problema assim, aquilo que eu estava falando, tem situações em que reportagens dizem que elas merecem desdobramentos. A gente precisa trazer, contar, poxa, faz 1 ano, faz 2 anos, como é que está a situação dessas pessoas, o que mudou na vida delas, o que foi feito para ajudá-las, o que não foi feito, o que deixou de ser feito, o que as autoridades prometeram e não fizeram. Esse é o papel do jornalista também. A gente precisa cobrar, precisa ser a voz da comunidade. Essa segunda reportagem de Play, ela conta os 2 anos da tragédia na região serrana do Rio. Ela faz essa efeméride dos 2 anos da tragédia. Solta, por favor. Eu já começo. 2 anos da maior tragédia climática do país, que deixou mais de 900 mortos na região serrana do Rio. Quem sobreviveu reclama que obras importantes para melhorar a segurança nas áreas de risco ainda não foram feitas. E as casas prometidas para quem perdeu tudo não foram entregues. Uma cidade de luto. Fitas pretas e cartazes foram espalhados por Nova Friburgo. Em homenagem às vítimas da maior tragédia climática do Brasil, cruzes e rosas para lembrar dos que morreram. É saudade eterna, né? Sente muito, mas esquecer não esquece não.
na madrugada de 12 de janeiro de 2011, 7 cidades da região serrana do Rio foram atingidas pelo temporal. Toneladas de terra e pedras desceram das montanhas e arrasaram bairros inteiros. 918 pessoas morreram, 166 estão desaparecidas até hoje e mais de 7 mil ficaram desabrigadas. É uma homenagem aos mortos, sim, mas também um protesto na tentativa de preservar a vida. Uma maneira de cobrar promessas feitas pelas autoridades logo depois da tragédia, que até hoje não foram cumpridas. Muitos estão voltando para casa porque não estão recebendo aluguel, estão em embrólio danado. Em 2 anos, novos deslizamentos foram registrados, mais pessoas morreram e as sirenes de alerta viraram o som do medo. Começou a chover, ninguém dorme. Quem está aqui não consegue dormir. Os governos federal e estadual dizem que 700 milhões de reais foram investidos para recuperar as cidades atingidas. Mas das 5 mil casas prometidas, nenhuma foi entregue. Muitas encostas não receberam as obras de contenção. Eu acredito que no segundo trimestre desse ano, a gente já começa a inaugurar as primeiras unidades habitacionais. 2 anos depois, urgência é o que pedem os moradores, porque na região serrana, o tempo pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Hoje é o dia de chorar, entendeu? E de pedir para que no ano que vem a gente não tenha de mais uma vez chorar outras mortes. A chuva na região serrana do estado do Rio de Janeiro provocou? Ok, obrigado. Perceberam a questão do desafio de você ter que contar em pouco tempo uma situação, usar as palavras corretas, a maneira como se escreve o texto? Esse é um desafio nosso, assim, eu acho que é o principal desafio quando a gente vai contar a história. Jornalista, é bom até vocês se acostumarem a isso, principalmente quem trabalha em reportagem. Você vai saber, geralmente um dia antes, a hora que você vai entrar. Você vai trabalhar 1 hora, vai trabalhar 8 da manhã, mas você nunca vai saber o momento que você vai para cá. Nunca. Você pode até imaginar. Eu entrei às 8, vou sair às 3. Mas não é certeza. Por isso que a gente costuma brincar, a gente está na rua, ou está com fome. Está com fome, tem um tempinho ali, uma marcação e outra, para na tua toca, come uma coxinha, come uma esfirra, come alguma coisa, porque pode acontecer um factual, pode acontecer uma coisa de uma hora para outra e você não vai ter tempo depois para comer. A fome vai ser tua companheira constante, como se diz. Isso é muito complicado. Eu falei que não participei dessa cobertura da tragédia de 2011, mas eu participei de uma outra grande cobertura de uma outra tragédia, não com as mesmas proporções de Nova Friburgo, dessa primeira, aliás, de 2011, mas de uma que também muita gente morreu. Foram 36 pessoas mortas numa noite por causa da chuva. E as primeiras informações começaram a chegar pela manhã. Começa tudo muito desencontrado, a gente tem que saber filtrar isso. Teve chuva em Petrópolis, as sirenes de alerta soaram. A primeira informação que chegou. Mas não tem registro de vídeo. Aí daqui a pouco, tem pessoas soterradas, não se sabe quantas. A partir desse momento, o núcleo de rede da IPTV foi acionado. Assim, eu moro em Cabo Frio, na praia, litoral. Região serrana, Petrópolis, Nova Friburgo. E eu também sou responsável, na minha área de cobertura, pelas reportagens em Campos, dos Goitacazes, que fica mais no norte e noroeste do estado do Rio. Então, começaram a chegar as informações e o núcleo de rede foi acionado. Vocês precisam subir, ir para a serra, para fazer a reportagem para o Jornal da Globo. Não daria mais tempo para o Jornal Nacional.
Então eu e o cinegrafista, repórter cinematográfico William Correia, que faz parte do núcleo de rede da InterTV. O pessoal falou, vão para casa, peguem roupa e tá aqui o dinheiro, vai para a serra. As primeiras informações, gente soterrada, estava pegando roupa, 3 mortos. Tá. 2 dias. A meia dúzia de roupa ali, nada demais, essa sacolinha. Estamos no carro, subindo. No caminho, o telefone para tocar. 5, 6, 10, só aumentando o número de vítimas. A gente chegou lá. Quando a gente chegou, a própria Rede Globo já mandou mais equipes, porque já tinha ideia que o negócio não era pequeno. Mas a gente já estava no caminho, a gente não tinha como voltar. Além da nossa equipe, também subiram outros repórteres, Lília Teres, Carlos Delanoy e o Flávio Paixão. Subiram para o Rio, a Globo mandou, para que eles dessem suporte nessa cobertura. Toda a estrutura de ao vivo, tudo para lá. Ou seja, quando eu cheguei lá, já tinham, se não me engano, 10 pessoas confirmadas, a morte de 10 pessoas. E a cobertura, que era o projeto inicial, a expectativa minha, que era ficar 2 dias na Serra, se transformou em 8 dias. A gente ficou bem mais do que aquilo que a gente tinha se programado. Sem roupa, sem barbeador, porque eu sou Berg, eu costumo fazer a barba, fazia a cada 4 dias, hoje eu faço a cada 2. Então eu fiz a barba antes de ir, beleza, não comprei barbeador. É fácil comprar? É fácil. Só ir até uma farmácia comprar um barbeador. O problema é tempo para isso. Você está numa grande cobertura como essa. Então, tem essa história. Você nunca sabe quando vai sair. Então você tem que estar sempre bem preparado. E os familiares da gente que adoram isso, né? Você sai de casa, tem hora para voltar, vai acontecer. Eu queria só mostrar então essa primeira reportagem, com a primeira reportagem. Aí na sequência, conseguiu carregar o vídeo? Não? Tá. Eu ia mostrar um ao vivo do programa Encontro, também é um desdobramento, mas aí eu falo dele. E na sequência depois a gente mostra uma outra reportagem, eu falo mais um pouquinho, uma outra reportagem. Vocês já vão perceber que o número de vítimas ele aumenta de um para o outro. Como isso vai mudando numa grande cobertura. Muita informação chega e você tem que colocar a informação no jornal. E nem sempre você consegue dar a informação atualizada ou a verdadeira, quando você dá a verdade até aquele momento. Pode soltar essa próxima, por favor. Ser a diferença entre a vida. Ana, do estado do Rio de Janeiro, provocou 16 mortes desde a noite de ontem. Ainda há pessoas desaparecidas e mais de 500 foram obrigadas a sair de casa. A cidade de Petrópolis amanheceu com carros destruídos, casas soterradas e o desabafo de uma sobrevivente. Essa é mais uma tragédia provocada pelas chuvas na região serrana do estado do Rio. As equipes de busca passaram a segunda-feira procurando alguém com vida. A cada minuto diminui a chance de encontrar sobreviventes. Por isso, as equipes de resgate não param. Um trabalho que precisa ser feito ao mesmo tempo, com velocidade e cautela, porque a chuva continua e o risco de novos deslizamentos é constante. Nós estamos com vários militares espalhados por pontos-chave aí para eles analisarem o risco por conta da infiltração da água, que a chuva não para, né? Então tem o risco de ter um novo deslizamento de terras. Entre os mortos estão 2 funcionários da Defesa Civil que foram soterrados exatamente quando tentavam livrar moradores do perigo. A chuva forte começou de madrugada, rios transbordaram, veículos foram arrastados, lojas e casas invadidas pela água. Essa mulher foi retirada pela Defesa Civil. Eu fui ver o que aconteceu ali atrás, aí eu vi o pessoal
todo machucado. Este homem conseguiu sair de casa a tempo, mas viu os vizinhos serem soterrados. Aí o outro do outro lado gritou e balançou o corpo de socorro. Eu tentei chegar até ela e não consegui. Aí escutei o barulho. Aí eu entrei debaixo da laje e fui escondido, a barreira descendo em volta, por cima, e levou o pessoal que estava comigo lá. No início da tarde, o governador Sérgio Cabral esteve em Petrópolis. Ele anunciou a liberação de 3 milhões de reais para ações emergenciais e a chegada de máquinas para ajudar na liberação dos acessos. Ele fez um pedido à população. Não fiquem em suas residências nas áreas de risco. Há uma lista de abrigos que a Prefeitura e vocês da imprensa podem ajudar muito na divulgação dos abrigos. Cerca de 600 moradores de Petrópolis estão desalojados. No fim do dia, os corpos de 2 vítimas foram enterrados. Na Baixada Fluminense, a chuva forte também provocou transtornos. Em Xerém, distrito de Duque de Caxias, o rio que corta a região transbordou e invadiu dezenas de residências. Em Magé, também na Baixada, um dique se rompeu. 150 pessoas tiveram que sair de casa. Na região atingida por um temporal, matou 28 pessoas. Obrigado. O negócio não é fácil, assim, né? A gente... É o tipo de reportagem que eu não estava acostumado a fazer aqui. A gente aqui não tem morro, né? Tem essa situação. E em grandes coberturas como essa, foram vários pontos de deslizamento, vários locais onde havia pessoas soterradas. As informações elas chegam a todo momento. E o repórter não só. A equipe, né, ela não pode estar em vários locais ao mesmo tempo. Eu estou aqui num ponto de deslizamento, mas tem outro ponto lá. Então, tem vários pontos na cidade, a gente precisa ter informação. Em grandes coberturas, esse apoio, além das equipes, né, que sobem, nesse caso subiram, da própria Rede Globo, as equipes da TV local que subiu, os nossos repórteres locais que subiram também, para ajudar. A gente precisa ter um apoio muito grande da redação, de alguém na redação, um editor que centralize todas as informações, que saiba os encaminhamentos de cada reportagem, que no meu caso o editor de rede, ele possa filtrar todas as imagens que chegam, as entrevistas, né? E que ele possa ajudar o repórter a contar a história de maneira global, de maneira geral. Destacando sempre aquilo que é mais importante. E esse papel também é fundamental, esse apoio da redação é fundamental, para que não ocorra conflito de encaminhamento, para que, até nas reportagens locais, que os repórteres, 3 repórteres, 4 repórteres, que vão contar a situação, o drama das famílias, para que eles não fiquem contando a mesma história, de maneira diferente, claro. Como eu falei, só que sim, eu já falei do alagamento de Xerém, para que outro não fale, para que outro conte outro drama, outra situação. Então tem que ter esse apoio da redação, de um editor de rede, de alguém que centralize as informações e possa passar para o repórter, para as equipes que estão na rua, para que evite isso, né? Nessa cobertura de Petrópolis, eu subi, a gente teve que comprar até cueca, arrumar um tempo para ir comprar cueca, eu fiz um ao vivo, queria passar mais quando não certo, para o programa da Fátima, tinha acabado de estrear o programa dela, há pouco tempo. Em grandes coberturas, em fatos como esse, a cobrança da rede é muito grande. A todo momento, a rede ela quer ser abastecida de informações. Além do Jornal Nacional, a gente tem outros telejornais, a gente tem alguns programas, Mais Você, programa Encontro. Esses programas, eles têm, apesar de ser programas da Central Globo de produção, ele tem abertura para o jornalismo. A informação ela precisa ser levada. E esses programas também pedem matérias, pedem entradas ao vivo. E nesse, eu vou mostrar o ao vivo da Fátima, embora não pareça muito, mas eu já estou meio barulho, assim, não é barulho.
Mas eu não tive tempo de ir comprar o barbeador. Estava com a calça jeans, que na hora que eu subi no morro, ela rasgou, com a calça rasgada, só que pegou dentro assim. Acho que, se não me engano, nessa próxima reportagem agora, eu estou com uma jaqueta que eu levei, não era para usar aquela jaqueta no ar, mas eu não tinha mais outro. Eu acabei usando a jaqueta, boa, padrão do Jornal Nacional, mas acabou entrando. É uma situação, estava frio e tal, chuva. E esse é um problema, a gente não acaba se preparando para aquilo, não tem como se preparar. Para mim serviu até como experiência até para você subir a serra, poxa, leva o roubo para 5 dias. Pô, é para ir uma mala dessa máquina, não sei. Barbeador eu levo, né? Cueca leva um monte. Porque você nunca sabe quando você vai precisar. E outra coisa, muitas vezes a informação chega e a gente precisa de pessoas experientes para apurar essas informações. Nesse ao vivo que eu entrei no programa do Fátima, eu dei um número de mortos que já estava desatualizado, que já tinha morrido há muito tempo. E quando eu fui para o ao vivo, quando eles me ligaram, 7 horas da manhã, eu tinha trabalhado até meia-noite e meia, ligaram 7 horas da hora, você entra ao vivo na Fátima. Falei, tá. O telefone, liguei para uma produtora, falei assim, ó, me atualiza o número de mortos. Pode ter morrido alguém. Era uma produtora inexperiente, ela pegou e ligou para os bombeiros. Ah não, continua igual. Tá bom. Mas continua igual. Mesmo que ontem. Eu tinha feito uma matéria de jornal da Globo, sabia, de cabeça, entrei ao vivo e falei. Mas durante a madrugada, tinha morrido uma mulher. E por ser uma produtora inexperiente, ela não procurou em outras fontes, ela não ligou na Defesa Civil, ela não ligou no próprio hospital, onde estavam os feridos, até por inexperiência dela. Eu tive uma conversa com ela, para ficar mais atenta, mas é o tipo de coisa, é a checagem de informação, que além dessa rapidez, além de toda a pressão que a gente tem, a gente precisa checar as informações, precisa confirmar tudo, precisa dar a informação mais correta possível, mais verdadeira possível. E esse número de mortos, depois ele acabou sendo corrigido. Vocês lembram, na primeira matéria, a quantidade de mortos? 16, né? Essa passou agora. Roda a outra matéria, por favor. Presta atenção na quantidade de mortos. O rio que corta a região. Semana, no estado do Rio também, um levantamento mostrou que existem milhares de casas em áreas de risco e muitas em locais que já passaram por tragédias. O sol apareceu hoje na região serrana do Rio, mas ainda há muito trabalho pela frente. Petrópolis tem pontes fechadas, lama nas ruas. Parte deste posto de saúde foi interditada depois que uma encosta veio abaixo. Hoje, mais uma morte foi registrada. Drusilane Alves, de 31 anos, estava internada neste hospital. Ela, o marido e os 2 filhos foram soterrados dentro de casa. As crianças morreram. O marido continua na UTI. As buscas pelos desaparecidos ganharam um reforço de 250 homens dos bombeiros. Um levantamento da Prefeitura de Petrópolis mostrou que pelo menos 15 mil casas estão em áreas de risco. Um problema que já deveria ter sido resolvido desde a tragédia de 2011. Mas 2 anos depois, pouca coisa foi feita. No Vale do Cuiabá, onde 73 pessoas morreram no temporal de 2011, famílias continuam em imóveis condenados pela Defesa Civil. Das 5 mil casas prometidas pelo Estado, até agora, nenhuma foi entregue. As autoridades afirmam que a dificuldade em encontrar terrenos seguros atrasou a construção das moradias. A Prefeitura de Petrópolis declarou que também estuda uma forma de remover as famílias das áreas perigosas. José Roberto está na lista de pessoas que vão ganhar uma casa nova. A gente está à esperança, né, que um dia isso possa ser resolvido e não possa morrer mais tanta gente volta morrendo. A Secretaria de Defesa Civil do Estado do Rio anunciou que vai instalar postos de observação para orientar os moradores de Petrópolis em caso de novos temporais.
moradores da região serrana do Rio? Não falou, ele cortou no comecinho, mas já tinha subido para 28. Ao todo foram 36 mortos. Quando a gente recebeu a primeira informação, tem desabrigados, né? Tem pessoas soterradas. Não tinha nenhum registro de morte. Foi só 3 mortos, foi subindo. Ao todo foram 36. E a gente participando, acompanhou o resgate. E é muito complicado. Assim, ao lado das famílias, quanto mais o tempo passa, menor a chance de encontrar alguém envolvido. Mas as pessoas ainda têm esperança. E de repente encontram alguém morto. Aí você vê aquela situação, a família que estava ali do lado, toda esperançosa, de repente cai na realidade. Ela percebe que não vai ter mais jeito. E aí você tem que ser muito forte. É um drama que, por mais que você tente se manter afastado, várias vezes você acaba se colocando no lugar das pessoas. Em grandes coberturas, como tragédia, guerra, nós, jornalistas, também temos que medir bem as consequências, medir os riscos. Eu costumo brincar muito, o jornalista se acha super-herói. Eu posso tudo, né? Defensor dos fracos e oprimidos. Acho que é um pouco da influência do Superman, do Peter Parker, do Homem-Aranha, né? Do Clark Kent. Que a gente acaba achando que é invencível, que não pode acontecer com a gente, mas é o tipo de coisa que você tem que tomar muito cuidado. Nessa cobertura, o terreno todo encharcado, havia um risco de deslizamento. Tem que medir até onde você vai. Teve uma situação até que eu achei, não vou dizer o nome do repórter, mas um repórter da Rede Globo, uma repórter, que, no meu entendimento, ela tomou uma atitude errada. Até quem deixou isso circular, eu acho que deveria prestar mais atenção. Durante a procura por sobreviventes, em determinado momento voltou a chover forte. Voltou a chover forte e os bombeiros e a Defesa Civil pararam, suspenderam as buscas. Não, vamos parar de cavar porque está correndo risco de deslizamento. E pararam e saíram. Alguns moradores, e os bombeiros e a Defesa Civil não conseguiram evitar aquilo. Não, vamos procurar, tem que procurar. Desceram e falaram: a gente vai continuar procurando mesmo com chuva. Vocês querem ir lá? Eu falei: a outra repórter foi. E a passagem dela, eu lembro muito, era assim: eu achei errado porque, justamente por isso ela falou assim, como a chuva voltou a chover forte, os bombeiros e a Defesa Civil suspenderam as buscas, mas alguns moradores decidiram continuar, estão aqui procurando sobreviventes, mesmo com o risco de novos deslizamentos. E ela lá embaixo. Às vezes, a gente viu lá, e passou na reportagem, nessas reportagens que vocês assistiram, que pessoas treinadas da Defesa Civil morreram porque foram socorrer. Elas estavam dando trabalho, elas foram socorrer, de repente caiu mais e pegou, todo mundo morreu. Agora sim, eu percebo, por que falar aquilo? Por que está lá? Você tem um risco de que aconteça novos deslizamentos. A autoridade falou: sai daí, você pode morrer. Não, vou ficar aqui porque eu quero bombar minha matéria. Eu acho assim, muito perigoso brincar com isso. Como eu disse no começo, a gente conta história. Acho que pelo menos eu quero continuar contando história durante muito tempo. Eu não quero que a minha história seja contada de maneira absurda como essa.
Eu acho que é esse o toque que eu queria passar para vocês, né? Não sei se eu pude agregar um pouquinho, mas é passar um pouquinho da minha experiência mesmo, de uma nova experiência para mim, que é essa situação, que foi de tragédias aqui em Presidente Prudente, na região. Eu fazia mais voltado as minhas reportagens eram mais produzidas, mais elaboradas, mais investigativas. Lá eu lido com uma situação diferente, são os grandes factuais. Aqui, eventualmente, tem um grande factual, como foi o acidente de 2 ônibus dando linha, já faz um tempo. Mas lá isso ocorre, até por ser uma região mais populosa, com mais áreas de risco, isso ocorre com mais frequência. E é isso aí. Acho que assim, um toque para vocês procurarem ser ágeis, rápidos, mas sempre tomar cuidado para não virar história também. Beleza? Valeu, gente. Obrigado. Nós vamos passar para o momento das perguntas e quem tiver sua pergunta poder fazer ao jornalista que eu levei. Boa noite, Dildo. Eu sou o Gustavo, sou do 6º termo de jornalismo e durante as aulas de telejornalismo a gente vem trabalhando um pouco dessa questão de ética. Você comentou até um pouco agora o que a repórter fez que você não faria. E a gente está vendo durante as aulas algumas posturas de jornalistas, por exemplo, a repórter que menospreza o entrevistado, ou outra que invadiu o link de outro entrevistado. E assim, a ordem, a pedido da emissora. Você já está num patamar que está um pouco mais alto, mas quando você começou, você pode até fazer um paralelo, quando você começou e agora. Como que era isso? Você atende o que a emissora te pede, independente do seu gosto, da sua opinião, ou não, que você acha que é ético, você mantém a sua postura ética, colocando em risco, em xeque o seu emprego. Eu acho que o meu maior bem que eu tenho profissional é a credibilidade. A credibilidade você conquista a credibilidade ao longo dos anos. A gente conta histórias verdadeiras, geralmente, o mais próximo da verdade possível. E a gente precisa que as pessoas acreditem nas histórias que a gente conta. Isso é credibilidade. Eu acho que esse é o pensamento do repórter. Ele tem que ter. Isso vai ferir minha ética, vai ferir minha credibilidade. Por que eu vou invadir o ao vivo de outra emissora? Sabe? Tem gente que acha que esse repórter é arrojado. Na minha opinião, foi ridículo. Eu vi essa situação. Se fosse um pedido da sua emissora, Hilton, invade, vai lá e conversa com o secretário. Me ligaria. Eu acho que é complicado muitas vezes, até para quem está em começo de carreira, negar uma ordem, né, de um editor-chefe. Às vezes te xingam mesmo. O jornalista fala palavrão, cara, fala muito, sabe? Em televisão, repórter que aparece lá falando certinho, poxa, fala muito palavrão. Eu falo palavrão, até me ajuda, às vezes até para aliviar o estresse. E a gente tem situações em que o chefe de reportagem, o chefe de redação, ele é estúpido, ele se acha, ele chega a um patamar na carreira que ele se acha superior e que ele pode humilhar quem está abaixo dele. E às vezes a hora é xingando mesmo. Eu acho que vai do repórter, vai do jornalista discernir aquilo lá, o que vai ser bom para ele e o que não vai. Essa repórter, por exemplo, que eu vi, ela pode ter ganho alguns pontos com esse chefe, mas com certeza ela perdeu muitos outros pontos com
outros jornalistas em outras situações que ela até poderia se, de repente, se dar melhor na carreira. Então, eu penso isso. Acho que a gente tem que observar aquilo que, poxa, eu vou conseguir depois deitar minha cabeça e dormir tranquilo. Se amanhã eu contar essa história ou outra história, alguém vai acreditar em mim? Ou eu vou ficar taxado como o repórter que invadiu o link da outra emissora porque mandava? Se o editor-chefe mandar rolar no chão, eu vou rolar porque ele mandou. Eu acho que vai muito desse discernimento de saber o que é ético e o que não é. Tem mais? Bem, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a estrutura do núcleo de rede lá da TV. Se tem produtora de rede, você já comentou que tem um editor de rede, e se todos os dias você está produzindo para a rede, ou quando não tem alguma coisa já prevista para a rede, você faz local, estadual, e se tem alguma limitação em relação à cobertura da Globo Rio. Vocês estão ali no mesmo estado para tentar entender como funciona isso. Tá. Hoje o nosso núcleo de rede está desfalcado. Tem uma briga minha, está sendo uma briga minha lá, porque eu estou sem um produtor. Estou sem meu produtor. Então, estou numa briga danada para a contratação desse produtor. Já tenho o nome, já sei quem é, um rapaz até da própria TV. Só que ele tem um cargo de coordenador, preciso trazer ele para Cabo Frio, porque ele fica em Campos. Preciso dar um aumento de salário para ele, para justificar essa mudança, mas eu não posso perder o salário que ele tem lá. Eu tenho que contratar um outro profissional com aquele salário que ele ganha lá. Então eu tenho que criar uma vaga aqui, tá? Esse problema. O núcleo de rede da rede InterTV ele fica situado em Cabo Frio. Estrategicamente, é a sede da emissora, né, do Rio. São 3 emissoras, Nova Friburgo, Campos e Cabo Frio, só que da rede a sede fica em Cabo Frio. Então, em situações em que o núcleo de rede é acionado, ele é deslocado até ou para a Serra, no norte, e assim vai. Sobre as limitações, logo quando eu cheguei lá, ainda é um pouco, mas não muito, mas a minha maior concorrência era da própria Globo, dos jornalistas da Globo. Era para ser amiguinhos, né, que viraram concorrentes, porque como eu era uma área de ninguém, não havia núcleo de rede, a Globo entrava a qualquer momento, mandava os repórteres dela. Quando teve essa tragédia em Petrópolis, subiu todo mundo. Dos 3 que foram, além de mim, de rede, subiram, 2 foram correspondentes internacionais. E aí aquela briga. Eu quero abrir o Jornal Nacional. Eles queriam abrir o Jornal Nacional. E a ordem do Bonner foi essa: vocês não vão abrir, é o Rio que vai abrir. Porque ele é de lá. É a identificação do profissional da região, da localidade, com o Jornal Nacional, a família de Jornal Nacional. Então tem essa limitação. A gente tem nossa área de cobertura, como aqui na Fronteira, só que aqui é uma emissora só, nós são 3 que formam a rede InterTV. A gente pega mais da metade do estado. Então, toda essa área é nossa. Eventualmente, a Globo pode até entrar uma matéria especial do Fantástico, uma pauta deles, que eles acabam levantando, que de repente é fonte sigilosa, como já aconteceu em Búzios. Búzios, para quem não conhece, fica a 20 km de Cabo Frio. É uma prisão de uma quadrilha de hackers. Os caras davam um golpe na internet e alugaram uma mansão em Búzios para testar. A repórter descobriu, né? Conseguiu uma fonte dela e ela foi para fazer a matéria pro Fantástico. Mas a gente fez para o Jornal Nacional. A gente foi junto. Então, eventualmente eles entram, mas tem essa... É um acordo de cavalheiros, né? Como tem um núcleo de rede, tem que justificar o salário que se paga com um repórter de rede. Tem um custo alto, absurdo, não precisa ser justificado. É isso. Eu percebi ali no texto que você sonhou em trabalhar no jornalismo esportivo. Gostaria
gostaria de saber se você ainda tem esse sonho ou se você não realizou porque não teve oportunidade, alguma coisa desse tipo. Eu tenho amigos, grandes amigos, alguns deles passaram por aqui, são aqui, Léo Bianchi, Pérez, Renato Pérez, o Ivan Morelli, são amigos meus. Eu trabalhei 5 meses no Globo Esporte, cobrindo férias, ida e vinda. E quando eu saí daqui, o pessoal falou, você não volta mais. Não. Eu gostava muito. Mas o que me desiludia, assim, quando eu terminei o 5º mês, eu recebi uma proposta para trabalhar na Globo São Paulo. Não na Globo, no Sport TV. O Sport TV naquela época não é o Sport TV que é hoje. Hoje, muito mais gente, tem muito mais audiência no Sport TV. Estava começando. Mas coincidiu com o convite, ou com o meu credenciamento para ser repórter de rede aqui na TV Fronteira. E eu decidi optar por ser repórter de rede. Eu nunca fui de estabelecer metas na minha vida, acho que talvez isso tenha sido um defeito, ou é um defeito. Mas quando eu assumi o núcleo de rede, eu botei na cabeça e falei assim, não, eu vou colocar uma matéria no Jornal Nacional, porque havia 10 anos que a TV Fronteira não colocava matérias no Jornal Nacional com o repórter dela. A Paula, que foi antes de mim, por 2 anos não conseguiu colocar. E são 125 emissoras, com jornal diário, todo mundo oferecendo material. Então, vai na avaliação do editor-chefe do Mônaco, o que é importante e o que não é. Eu coloquei isso na minha cabeça, mas não vou colocar uma matéria de Jornal Nacional. Aí consegui, coloquei depois foram vários. E depois disso eu tirei o pé da história do esporte, sabe? Eu acho muito legal, ainda acho legal, só que eu me desiludi um pouco. Eu acho que há muito glamour em volta de ídolos, né, de jogadores que se acham demais às vezes e se acham mais importantes do que o próprio clube que ele joga. Acho que isso é um erro grande, então isso é uma coisa minha, tá? Não desabafo meu mesmo, uma desilusão minha, mas eu acho muito legal. Boa noite. A gente leva o Jornal Nacional como referência no jornalismo do Brasil. E qual é a sensação de você, de Presidente Prudente, ter saído a primeira vez no Jornal Nacional? A gente comemorou, né? Eu falei que no dia que eu entrasse eu pagaria uma caixa de cerveja, pessoal. E eu paguei. Foi muito legal porque até foi o Renato Pérez que me deu um toque. Era uma época em que tinha horário político. Em alguns estados não havia o segundo turno. Então o Jornal Nacional tinha um bloco a mais. E era maior, então tinha mais espaço. E o Renato falou assim, moleque, é agora, apesar de a gente ter a mesma idade, tem que tentar. Eu comecei a oferecer. Aí eu lembro que eu estava indo para o Sem Terra fazer 3 invasões de terra em Santa Catarina. E no caminho, uma amiga minha do SBT falou assim, poxa, você está sabendo que saiu o mandato de prisão do Zé Rainha? Eu falei, não. Eu saí. Aí eu, poxa, vou oferecer isso. Liguei para o Mário Marins, que era o coordenador, e falei, Mário, oferece. Ah, Mário, vamos querer. Mário, oferece. É Zé Rainha, o coordenador adora o Zé Rainha, que é polêmico. Aí eu ofereci, os caras quiseram. Eu fui, fiz a matéria, e tinha que gravar a passagem. Eu peguei o carro, a equipe, a gente foi em Teodoro Sampaio, isso 2 da tarde, para gravar a passagem. Gravei a passagem. Voltei. Aí chegou na emissora, a gente colocou na ilha e tal, foi olhar a passagem. Estouradaça. Quando é estourada, assim, a gente fala estourada, ela tá branca, tá muita luz, passou a luz. A imagem não foi feita legal. Eu olhei e falei, não, ele não vai entrar, cara. E aí veio o sistema, o iNews, na época era Bases, né, que a gente consegue acompanhar o espírito do Jornal Nacional, que é aquilo que vai no ar do Jornal Nacional, a grade, antes do Jornal Nacional ir ao ar.
E é definido o espelho, e as matérias elas passam por aprovação. Então você fica esperando a matéria ser aprovada. Depois que a matéria for aprovada, geralmente quem aprova é o Bonner ou Chico Ávila, que é o editor adjunto do Jornal Nacional. Depois que ela for aprovada, está tranquilo, a matéria não cai mais, ela vai pro ar. E a gente ficava lá olhando aquele negócio e mudava de cima, mudava de baixo, aprovava de cima, aprovava de baixo, e nossa, nada. Aí entrou o horário político, que era assim, era para presidente, e depois em alguns estados tinha um bloco a mais porque a eleição para governador já tinha sido definida, então não teria horário político para governador. E nesse intervalo, eu já tinha desistido, falei, poxa, não vai. E aí aprovou. E a matéria foi ao ar, passagem estourada, tudo absurdo. O editor de imagem conseguiu dar uma recuperadinha nelas, mas não tinha porque ia ao ar, mas ela foi pelo conteúdo informativo que tinha. E foi a primeira, assim, é uma felicidade muito grande. Recentemente o Murilo Zara, daí, safadão. Murilo Zara colocou a primeira matéria dele no Jornal Nacional. Para mim foi uma alegria muito grande, porque quando eu saí daqui, dos repórteres que tinham aqui, eu achei que o Murilo realmente era mais capaz de assumir aí. Para mim que eu sou uma aposta, isso vai longe. E quando ele conseguiu colocar a matéria, eu mandei uma mensagem para ele e mandei bem-vindo à elite. Lembra disso? É porque é isso, cara. Depois que eu me toquei, que assim, o repórter de rede são poucos no Brasil. Repórteres de afiliados Globo tem muitos, mas credenciados da Jornal Nacional são poucos. Então, quando me entrou assim, a primeira matéria foi realmente depois de um tempo, só que cai, você percebe o que é fazer parte do jornal mais assistido do Brasil. Imaginar que você está se comunicando ali com 120 milhões de pessoas. É muito louco, é muito legal, assim. Muito legal. Pro ego a gente faz bem. Muito legal, porque a gente conta histórias e você saber que você está contando história no jornal mais assistido do Brasil para milhões de pessoas. É muito legal. Eu queria te perguntar o seguinte, essa pergunta não é minha, mas hoje eu escutei ela e eu achei uma pergunta intrigante. No ano de 2009, você falou que você passou pelo jornalismo esportivo. O Globo Esporte ele teve uma reformulação, principalmente aqui no estado de São Paulo. Ele passou por uma nova roupagem, vamos dizer assim, uma linguagem mais despojada, para tentar chegar mais próximo do público, e os repórteres meio que entraram nessa onda. Hoje, a Rede Globo no jornalismo, ela também passa por essa mudança. Vendo aí o Jornal Hoje, o Jornal da Globo, o Jornal Nacional ele se mantém naquele padrão que ele sempre teve. Você acredita que essa mudança, ela pode também chegar ao Jornal Nacional, essa nova interatividade, como é feito no Jornal Hoje e no Jornal da Globo? Já chegou. Não, mas já chegou. O Jornal Nacional já está diferente hoje. Não sei se vocês já perceberam, o Jornal Nacional já está mudando um pouco aquela história de cabeça, reportagem e notapé. Cabeça, o apresentador apresentando a matéria, entra a reportagem, depois vem o notapé complementando as informações. O Jornal Nacional hoje, em algumas situações, no caso dos ataques a ônibus no Rio, a morte do dançarino do programa Esquenta, ele já está fazendo assim, entra o repórter, conta a história, grava a passagem, mostra a passagem do repórter e tal, volta para o William. A William fala, e o secretário de segurança do Brasil falou sobre o assunto. Entra só a entrevista do secretário. Aí volta. E na comunidade tal, a morte do fulano de tal foi muito sentida. Aí volta o mesmo repórter daquela primeira matéria. 2 reportagens do mesmo repórter no Jornal Nacional. Isso, se você pensar um ano aí, inimaginável.
Nunca. E o Jornal Nacional já está mudando. Eu acho que o caminho da televisão brasileira é esse, acho que vai mudar. Até na flexibilização da grade. Eu acho que a gente, com o advento da internet, com a internet cada vez mais rápida, celulares, 4G, e a necessidade da gente se informar todo instante, você está na fila do banco, lá você não tem que fazer, você vai sempre na internet, você fica no WhatsApp, você faz alguma coisa, né? Vai acabar mudando, vai mudar a televisão. Eu acho que a televisão brasileira ela vai ser cada vez mais recheada de boletins informativos durante o dia. Pode até continuar com o jornal engessado, um jornal mais sério, mais centrado, em determinado horário, às 8, 8h30, mas nesse jornal você vai ter informações complementares. Eu acho que vai ter uma interação muito grande, cada vez maior, entre celular, tablets, computador e televisão. Você vai ver a reportagem nos jornais, ou nesses boletins, e você vai ter um link, uma interação com esses aparelhos, que você vai buscar informações complementares. Eu acho que vai ser isso. Então, nessa mudança, até quando teve a mudança do Globo Esporte, eu participei da reunião, que o Thiago mostrou o que ele queria, a ideia que ele queria. Muita gente torceu o nariz. Mas a ideia que o Thiago tem de esporte, que esporte não é jornalismo, na opinião dele é entretenimento. Então por isso que tem essa... é mais leve, é mais solto. E ele conseguiu melhorar a audiência do esporte, sobretudo das mulheres. As mulheres não gostavam. O esporte sempre foi feito por homens, ou da maneira direcionada aos homens. E esse tipo de brincadeira mais leve, mais solto, ele conseguiu uma fatia da audiência feminina, que às vezes estava assistindo um programa de culinária, não. Mas o caminho da TV é esse, o caminho da TV é ficar menos engessada e se aliar ou ter uma interação muito maior com os equipamentos eletrônicos, com a internet. Você dá para quem quer trabalhar como repórter de TV? Acho que acima de tudo é curiosidade. Você precisa ser curioso. Para você contar uma história, você precisa aprender sobre essa história. Você precisa ser curioso, precisa perguntar, precisa se colocar no lugar das pessoas que estão em casa, quais são as dúvidas que aquelas pessoas gostariam de ter respondido. Então assim, acho que o primeiro toque é curiosidade, ser curioso. E o segundo é buscar se aprimorar cada vez mais. Tesão do jornalismo. Por que eu gosto de ser jornalista? Porque eu posso aprender. Acho que essa vontade de aprender, você nunca pode perder. Porque para contar uma história, eu preciso saber sobre a história. Eu preciso aprender. Abasteço de informação, filtro aquelas que eu considero mais importantes para a minha história e vou contar para aquelas pessoas que não tiveram lugar. Então é isso, acho que é, acima de tudo, curiosidade e vontade de aprender e de se aprimorar cada dia mais. Alguém mais? Eu acredito, acho que muita gente também, que durante uma grande reportagem, principalmente de tragédia, a gente se encontra com muito relato emocionante de pessoas. Eu queria saber se você encontrou muitos que você lembra até hoje, se você se envolveu, acabou se envolvendo com a história. Acho que teve, não em tragédias, mas em factuais. Teve a morte do juiz corregedor Antônio José Machado Dias aqui. Presidente Prudente, foi bem complicado fazer, mas que só bateu depois que eu fiz, que era uma pessoa que a gente tinha comprado, você conhecia, de repente você vê no carro morto, com vários tiros. Foi bastante complicado. No Rio de Janeiro, nessa tragédia do Petrópolis,
eu ia para os locais torcendo para não ver o corpo. Não me agrega, sabe? Não me traz. Eu não preciso ver um corpo para contar a história. Tá? Eu não preciso saber se a pessoa quebrou o braço, se foi desfigurada, se está com a boca cheia de lama. Não preciso. A Globo, no padrão Globo, na maneira da Globo de contar a história, não precisa ser sensacionalista ao extremo. Isso para mim é bom. E eu fiquei 35 vítimas sem ver. Eu vi o último corpo colorado. Um garotinho de 13 anos. Realmente foi ruim. Mas aqui eu achei que não ia dar conta, assim, foi barra para mim. Foi o batido dos ônibus. Não era nem porta de rede, né? Até veio parabéns. Ó. Eu não era nem repórter de rede, veio o Toninho era pagar para fazer. Mas quando eu recebi a ligação 2h30 da manhã, no telefone, o Marinho, era chefe de reportagem, viu, você precisa levantar, você precisa vir para a emissora porque tem uma batida entre 2 ônibus e tem 32 mortos. Depois você se confirmou que foi 31. Falei, tá, estou indo. Você levanta o impulso, eu peguei. Aí eu levantei, na hora que eu levantei, me veio a imagem de 32 corpos enfileirados no asfalto. Porque até então eu tinha feito um acidente que tinha mais mortos, que eu tinha feito, tinha sido 7 pessoas, 4 crianças, foi no trevo de Marabá Paulista. E quando eu imaginei aquelas 32 pessoas, depois confirmou que eram 31, que eu, no asfalto, eu voltei e sentei na cama. Eu fiquei uns 5 minutos pensando se eu teria capacidade psicológica para fazer aquilo. E de repente, eu falei, não, vou lá, levantei a cabeça, tentei esquecer um pouco e fui e fiz aquilo. Mas foi mais complicado, assim, na minha carreira todos esses anos, acho que foi que eu quase pipoquei, assim, sabe? Não vou conseguir. Mas essa foi mais impactante. Roberto. Tá bom. Todos que estão aqui, né, tem essa preocupação. A gente vê você lá em cima, tal, no Jornal Nacional, é uma situação, mas muitas vezes a gente não sabe por tudo aquilo que você passou para chegar lá. Eu acho que é um começo, eu acho que é de repente uma experiência que merece ser passada para eles, para que os alunos principalmente entendam que, enfim, nada nasce pronto, a gente tem que cavar muito. E especialmente a tua história é bem legal. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu começo. Tem muito a ver com ele, né? Um pouquinho. Bom, para começar, eu decidi fazer jornalismo na fila do vestibular. Eu queria fazer ciência da computação e tinha um cara que tinha um manual do candidato na frente, me esperando na fila. Eu falei, poxa, deixa eu ver. Eu comecei a ver, né? Percebi que iam abrir a faculdade de comunicação. E cada passo que eu dava, eu falava, pô, ciência da computação, comunicação. Ciência da computação, comunicação. Aí chegou na hora, não, comunicação, fiz. Passei no vestibular, não sei como, sei. Enfim. Aí comecei a fazer a minha ideia, porque assim, comunicação reunia duas coisas que eu gostava muito. Eu sempre gostei de desenhar, publicidade, lá. E a minha ideia era fazer jornalismo, voltar e fazer mais 2 anos de publicidade e propaganda. E jamais imaginei trabalhar em televisão. Mentira, jamais imaginei não, mas jamais quis, jamais foi minha prioridade trabalhar em televisão. Eu queria trabalhar, meu sonho era trabalhar no Caderno de Esportes da Folha de São Paulo, era o que eu queria. Só que eu trabalhava para pagar minha faculdade e não estagiar com
consegui. Quando eu me formei, eu trabalhava na FEPASA, na ferrovia, era concursado, tinha estabilidade. Aí eu pedi demissão. Eu falei assim, poxa, eu não vou ficar com diploma na parede, vou tentar ser jornalista. Se não der, vou para uma banca, viro jornaleiro. Coisa assim. E fui procurar emprego no Jornal Oeste Notícias. Peguei as minhas reportagens, currículo horrível, cara. Que eu colei todas as minhas reportagens que eu tinha feito no Jornal Laboratório da faculdade, que era espalhafado, né? E levei lá, né? Cheguei lá no seu Walter, seu Walter, estou aqui, eu queria pedir uma oportunidade aí para estagiar. Ficar 2 meses aqui, né, de graça, não precisa pagar não, só para eu aprender a vivência, né? Como era o jornalismo na prática, porque eu tinha. Minha prática até então, ela se resumia aos jornais laboratórios da faculdade. Homero na minha turma. Certo? E o Homero já, na minha turma, já tinha o pessoal que trabalhava. Como era a primeira turma de comunicação, já tinha o pessoal que já trabalhava nos veículos de comunicação. Eu fazia parte daquela galera que era alienada, nunca tinha visto. E por eu trabalhar para pagar minha faculdade, eu não conseguia estagiar. Enfim, comecei a trabalhar e 1 mês depois o Sr. Walter veio com um projeto de Dracena, que abriu uma sucursal de Dracena, e se eu toparia, eu aceitei, no Jornal Oeste Notícias. Eu fui na época, o Mancuso era o editor-chefe da sucursal, a Gelza era Capelotti, era repórter, eu repórter, e a Georgiane Costa, fotógrafo. Só que tinha um problema. A Georgiane e a Gelza não dirigiam. Então, de manhã, pela manhã, eu tinha que pegar o carro e levá-las até os locais onde elas iam fazer as reportagens delas. Mas eu toda a apuração ficava de motorista. Aí voltava, almoçava, daí mais ou menos 1 hora, um pouco, o Mancuso já e fala assim, aí velho, vai para tu e traz a manchete. Só isso. Aí ia lá, virava as conversas, rolava tudo e, pô, aí chegava lá com 6 matérias. Ó, tem que escrever agora, vou escrever aqui, pegar. Eu até brinquei hoje, pessoal, não sei, acho que a maioria que não sabe o que é Discman. Não toca CD, hoje é iPod e tal, DVD tem isso. Eu colocava o Discman, metia um fone, metia o CD do Metallica, ligava no talo, escrevia. Aí eu falava para o Mancuso, aí velho, vai lendo, eu terminei. Aí ele repassava o texto, acertava o que tinha que acertar, enfim. E foi assim, até que chegou um dia que teve um rombo no Oeste Notícias, decidiram fechar a sucursal, trouxeram a Mancuso para Prudente, demitiram, acho que se não me engano, umas 2, e me deixaram lá ainda, como eu dirigia, me deixaram lá como correspondente. Aí eu peguei e fiquei, eu batia foto, eu tirava minhas fotos e fazia minhas matérias. Aí depois de 1 mês, o Zé Arthur me ligou e falou assim, ó, a gente vai fechar mesmo aí, tem dinheiro e tal. Aí eu falei assim, mas e eu? Então, vem aqui que a gente conversa. Naquele momento eu falei, pô, tô demitido. Aí fui demitido do Oeste, mas com a promessa de que a primeira vaga que tivesse ia me chamar. Nesse meio tempo eu peguei e comecei a procurar emprego. Fui para Paraná, um monte de currículo. E o pessoal amigo meu aqui que já trabalhava na fronteira, Flávia, Neila, Londrina, pô, leva currículo na fronteira. Para currículo. Você contratado na fronteira? Nunca. Mas enfim, estava desempregado, peguei um currículo bonito, tá? Cheio de reportagens, claro. E fui conversar com o chefe. E ele pegou o currículo e mal olhou na minha cara e falou, tá bom. Não, se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Não, tá bom. Saí, cabreiro, acho que tem um pouquinho aqui, não devia ter e tal. Aí nisso, eu e a Dica, a gente tinha saído do jornal, a gente decidiu montar um birô de comunicação para a Dracena e tal. Aí coincidiu que nesse meio tempo o prefeito de Dracena me chamou para ser assessor dele. No dia que eu estreiei, comecei na prefeitura, aí o Covid me chamou
para trabalhar aqui, como um produtor. Eu entrei como produtor. Não sabia nada disso. A minha ideia qualquer era trabalhar 1 ano como produtor, aprender bem a produção, depois começar a aprender a ser repórter. E aí eu lembro que teve uma final de campeonato, eu trabalhando na produção, e tinha um cinegrafista solto, só o cinegrafista, não tinha repórter, e ele ia cobrir a final Corinthians e Atlético, Campeonato Brasileiro. Eu sou corintiano. No ano anterior eu tinha ido, era fanático, eu tinha ido para São Paulo para assistir Corinthians e Cruzeiro na final do Campeonato Brasileiro do ano passado, do ano anterior, né? E eu falei, pô, eu não vou não, cara. Eu quero assistir o Corinthians. Não, pô, vamos comigo. Ele mexeu o saco, Marquinhos na rua. Aí eu fui. Quando a gente estava esperando começar o jogo, o pessoal ligou dizendo que tinha um ônibus, os caras pagaram a excursão, o ônibus não apareceu. E a gente foi. Eu fui lá, fiz a matéria do ônibus, fiz a matéria do jogo, gravei uma passagem estourada, mas estourada não na luz, mas na voz, porque o povo gritando atrás, campeão, e eu, estamos aqui, não ia voar, mas eu fiz só para avalia. No outro dia eu vi no SBTV os 2 textos gravados pelo Dino, que era o apresentador, o editor na época, entraram os 2 textos, com poucas alterações, assim, eu fiquei muito feliz, porque, poxa, eu escrevi, né, participei, e ganhei ponto. Aí tinha, no final de semana, que o cinegrafista era a minha folga, tinha um cinegrafista sem trabalhar, e eu peguei e me ofereci para trabalhar. Eu fui lá, fiz as 2 matérias, entraram na Globo News, aí sim, já entraram no passagem. Aí antes dessa história, eu tinha sido. Eu fui convidado para fazer um quadro de empregos. Até hoje eu tenho telefone aqui, porque eu olho e fico, deixar isso claro, cara, tudo ruim. Mas eu fiz quadro de empregos, depois eu ficava, tipo, tinha cinegrafista sem repórter, e mesmo na minha folga eu oferecia. Então, quero ir. E comecei. Até que um dia que o Comite chegou para mim e falou assim, senta aí. Aquele cara que não tinha falado comigo. Falou assim, então, estava observando aqui, a gente está contratando um outro produtor. Poxa, tu vai me demitir, cara? Ele olhou sério, eu pensei, estou na rua, fazia pouquinho tempo que eu tinha sido demitido do Oeste Notícias, porque eu tinha dinheiro. Falei, poxa, estou na rua de novo. Aí ele falou, não, estou te promovendo para a Record. Aí comecei na reportagem, fiz reportagem, fui editor-chefe de jornal, fui apresentador de jornal. Enfim, acho que passei quase todas as funções dentro da TV. Mas por vontade de crescer. Acho que isso é importante para vocês. Acho que ter essa vontade de buscar conhecimento, de não ter medo de errar, sabe? Ir atrás, encher a cara mesmo. E aí, até que surgiu, de repente, esse convite a ser a oportunidade de ser repórter de rede. Eu virei repórter de rede e depois o convite para ir para outra emissora. Eu tinha botado na minha cabeça, eu sou prudentino, gosto muito da gente, tinha botado na minha cabeça que só sairia daqui se fosse para uma capital ou para uma cidade de praia. Aí fui para a cidade de praia. Acho que é isso aí, acho que é bem legal. A história, essa história maravilhosa.